Muitos e muitos anos, séculos antes da chegada de Jesus Cristo, um dos profetas de Deus, ele deixou uma mensagem escrita para nós. E ele falou que desde a antiguidade não se viu, nem jamais se ouviu de um Deus semelhante ao Senhor, que trabalha, que faz coisas em benefício das pessoas que têm esperança nele. E essa expressão de fé e de louvor, ela ecoa pelos séculos. E quando nós vamos ler no Novo Testamento as palavras de Paulo, nós percebemos esse eco em novas palavras que reforçam em nós a segurança na bondade do nosso Pai. Olá, seja bem-vindo. Aqui nós estudamos a Bíblia e aqui estamos estudando a carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, e agora a partir do verso 28. Eu quero convidar você para nós fazermos uma oração e pedir a Deus por esse tempo com a palavra dele. Senhor nosso Deus, obrigado. Obrigado pela Bíblia, obrigado por essa carta. Obrigado por esse recurso que o Senhor nos dá para que a gente possa juntos acompanhar a tua palavra. Nos ensina mais uma vez, Senhor, nos esclarece o significado da tua mensagem para nós. E obrigado por tua bondade. Oramos em nome de Jesus. Amém. Seguimos então, carta de Paulo aos Romanos. Capítulo 8, verso 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Só essa frase aqui, se a gente parar para olhar com calma para esse texto, com o tempo que esse texto merece para a gente se dedicar a ele, nós sabemos que Deus o Criador do Universo, o Deus Todo-Poderoso, ele age em todas as coisas para o bem das pessoas que amam a Deus. Você consegue pensar nisso e imaginar a grandiosidade disso? Que o Deus Criador está agindo em favor daqueles que o amam? Daqueles que foram chamados de acordo com o propósito de Deus? Daqueles que receberam esse chamado e atenderam por amor e resolvem andar com Jesus Cristo? E Deus, então, está agindo em benefício dessas pessoas? Se você não é um desses ainda, eu lhe convido a ser. Se você não é um desses ainda que ama a Deus e que se entregou a Cristo, eu lhe convido a fazer isso. Eu lhe convido a reconhecer que nós somos incapazes de chegar a Deus pela própria força, que nós pecamos, que nós fazemos coisas erradas que nós poderíamos não fazer. Eu lhe convido a confessar isso a Deus e a pedir que Jesus Cristo seja o seu Senhor e seu Salvador. Se você não fez isso ainda, eu lhe convido a fazer. Isso muda tudo. Isso muda a história. Pois aqueles que ele conheceu de antemão, também predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Eu quero lhe ajudar aqui. Quem ele conheceu de antemão? Isso quer dizer o quê? Antes de eu e você sermos formados, Deus já nos conhecia. Deus já nos chamou antes de nós existirmos, antes de um embriãozinho ser formado. Deus já pensava em nós. Então, ele nos conheceu antes, e ele já, antes mesmo da nossa criação, ele nos destinou. Isso quer dizer predestinação. Ele predestinou, ele destinou antes da nossa formação, para nós sermos de acordo com a imagem do Filho de Jesus, do Filho de Deus, Jesus. Ele, para que ele seja o primeiro nascido entre muitos irmãos. A ideia é o seguinte: Jesus, o Filho de Deus, ele era o unigênito, o único Filho de Deus. E agora ele passa a ser tratado como o primeiro Filho de Deus, para que outros sejam adotados. E qual é o método de Deus? Deus, ele nos conhece e nos chama, e ele nos destina para essa salvação. Aqui existe um erro clássico. É o erro de João Calvino, o erro dos calvinistas, que é um erro que eles leem essa passagem e outras também e isolam do resto do conteúdo da Escritura, e eles acreditam, e eu quero lhe esclarecer para que você não caia nesse erro, que algumas pessoas foram escolhidas por Deus para ser salvas e que Deus escolheu outras pessoas para que elas não sejam salvas. Isso não é verdade. Deus predestinou todos para a salvação. Somos nós que escolhemos
e alguns escolhem não serem salvos. Eu quero que você não caia nesse erro, porque senão esse erro faz a vida perder sentido, gosto, razão. Porque se tudo já está decidido, fazer o quê? Entendeu? Não é isso que diz a Bíblia. Então a gente tem que ler o texto, mas ler outros textos também, ler o conjunto dos textos, ler o contexto e aí interpretar. E aos que predestinou, ele também chamou. E aos que chamou, ele também justificou. E aos que justificou, ele também glorificou. Paulo aqui usa uma figura, uma forma de linguagem muito comum aos profetas, e Paulo também era um profeta, né? O profeta às vezes fala de um evento futuro do passado. Nós sabemos que nós ainda não recebemos a glorificação. Mas Paulo, com visão profética, fala o quê? Glorificou. Porque Paulo tem a perspectiva de eternidade. É por isso que ele fala glorificou. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Olha que toda essa maravilha nos foi revelada. E agora, o que a gente fala diante disso? A vida está aí, cheia de lutas, cheia de dificuldades, guerras, batalhas, assassinato de cristãos, maldade, perseguição. Ao mesmo tempo, tem toda uma bondade de Deus e um chamado dele e até mesmo o Espírito Santo intercedendo por nós. E aí Deus já previamente chamou a gente para a salvação e aí preparou um destino glorioso para nós. Diante de tudo isso, o que diremos nós? Se Deus é por nós, quem é contra nós? Essa frase aqui, na boca de quem não entende, é bobeira. Tem gente que não sabe nem quem é Jesus Cristo, não quer servir a Deus, quer andar no pecado. E aí sai dizendo, se Deus é por nós, quem será contra nós? A frase está até na boca de traficante, até em slogan de grupo de narcotráfico. Se Deus é por nós. Deus é por quem? Por aqueles, vamos voltar aqui? Sabemos que Deus, verso 28, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, daqueles que amam a Deus. O que falou Jesus sobre amar? Se vocês amam, vocês me seguem, vocês fazem o que eu digo. Não adianta a pessoa sair fazendo o que ela quer, se entregando ao pecado, e aí usando essa frase aqui como se fosse até uma frase, uma superstição, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Bom, o caso é que Deus não é por quem é contra ele. Ponto. Essa frase é para ser dita por quem realmente ama Deus, por quem realmente se entrega a ele. Aí sim, se Deus é por nós, quem é contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará com ele, de graça, todas as coisas? Aqui acabou e Paulo enterrou a tentativa de justificação por obras humanas. É de graça. Aquele que não poupou o próprio filho, como não nos dará com ele, junto com o filho? O primeiro filho de Deus, o primogênito, entre muitos irmãos. Como não nos dará todas as coisas de graça? Não por nosso mérito, não por nossa conquista, não por nosso valor próprio, mas pelo valor de Cristo. Vamos lembrar, a sequência correta é: a pessoa se arrepende, crê em Cristo e recebe salvação. E porque ela recebeu salvação, ela vai viver uma vida de boas obras para glorificar o Pai que está no céu. A sequência não é: a pessoa faz boas obras e por isso é salva. Isso é um engano. Todas as boas obras do ser humano são manchadas pelo pecado. O profeta Isaías usou uma figura de linguagem bem pesada. Ele falou que as nossas justiças, quer dizer, os nossos bons atos, são como trapo de imundície. Trapo de imundície é uma expressão hebraica antiga que significa absorvente íntimo feminino usado. Sim, é isso que ele comparou às nossas justiças. Então, a tentativa humana de conquistar a salvação é assim que Isaías relatou. Então é tudo de graça. Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? Quem fará alguma acusação? É Deus quem o justifica. Por isso, se você é uma pessoa que anda em novidade de vida e você está caminhando e às vezes vem acusações na sua própria consciência, setas do próprio diabo, de outras pessoas a respeito dos seus pecados, é verdade, nós pecamos, mas nos arrependemos.
E quem que pode alguma coisa contra nós se Deus é por nós? Quem fará acusação contra os que Deus escolheu? É o próprio Deus quem justifica, é Ele quem nos limpa do pecado. Quem nos condenará? Quem os condenará? Foi Jesus Cristo que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Então não tenha medo de condenação. Uma falha no pensamento de alguns cristãos é a ideia da incerteza da salvação. Nós temos certeza da salvação. Esqueça essa ideia de que só depois que a gente morrer que a gente vai saber. Ou nós cremos na palavra que nos é dada, ou nós não cremos. E a palavra que nos é dada diz que Deus nos justifica. Quem pode acusar os filhos de Deus? É Deus quem justifica. Então não é uma balancinha na sua vida entre boas e más ações e que você não sabe se a balança pende mais para um lado ou para o outro. Não. O que existe é que as nossas más ações, elas contaminam completamente as boas ações. Não tem balança. Quando o ser humano vai colocar seus atos na balança, a balança quebra para o lado do pecado. O pecado arrebenta com a balança. E a nossa única esperança é Cristo. E quando Cristo vem, ele pega essa balança e joga fora. E fala assim, você é meu. E você vem comigo. Porque eu estou te salvando. Então eu tenho certeza da minha salvação. Não porque eu sou bom, porque eu não sou. Mas porque Cristo morreu por mim. E eu tenho fé em Cristo. E eu acredito na palavra que me foi dada aqui. Que Ele me justifica. Então, nenhuma acusação pode contra mim. Não por meus atos, mas por um ato de Deus. Então esqueça essa bobeira da balança. Eu vou lhe dar um outro exemplo para você entender como que o pecado ele mancha as boas obras humanas. Um suco de laranja. 6 laranjas espremidas em um copo. Só uma delas, só um pedacinho, estava podre e tinha os bichos dentro. Me diga se esse suco é bom ou não. Não é. Não precisa nem tomar. Porque contaminou todo o suco. O pecado humano faz isso com as boas ações humanas. E o que limpa? Jesus Cristo. É só Jesus que limpa. Então, por isso, esqueça a ideia de incerteza. E se você entregou sua vida a Cristo, tenha certeza da sua salvação. Creia nessa palavra que lhe diz isso. Porque Jesus Cristo morreu e ainda mais ele ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. E Cristo não é fraco. Ele é o Senhor da vida. Quem nos separará do amor de Cristo? Se você ainda tem dúvida, leia comigo isso aqui. Quem que pode nos separar desse amor de Cristo? Será a tribulação, que é uma dificuldade muito grande? Será a angústia? Ou a perseguição? Ou ainda a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou mesmo a espada que traz a morte? Como está escrito, ele vai citar profecias antigas. Por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias e somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas Paulo está perguntando, o que dessas coisas pode os separar do amor de Deus? Angústia, dor, tribulação, até mesmo a espada que traz a morte? Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. E quem está escrevendo essa carta aqui é um homem que vai terminar sua vida decapitado, a cabeça cortada fora, pelo poder do Império Romano. E essa espada que separou a cabeça de Paulo do seu corpo, não o separou do amor de Deus. E essa é a certeza que nós precisamos ter. A certeza da salvação. Mas em todas essas coisas, nós não somos vencedores. Somos mais do que vencedores. A característica do vencedor, ela nem se aplica aqui. O que nós somos é maior ainda do que aquele que vence uma batalha. Por meio daquele que nos amou, nós somos mais do que vencedores. Pois Paulo fala, eu estou convencido que nem a morte... Veja que primeiro ele falou, eu vou até listar de novo aqui para você, ele perguntou assim, o que pode nos separar de Deus? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Ele fala, não. E ele está convencido que mais coisas não nos separam. E que coisas são essas? Nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, profundidade ou qualquer outra coisa da criação. Nada será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada. Então, se você crê em Jesus, se você confessou seus pecados, se você nasceu de novo, tenha certeza da sua salvação,
porque nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Graças a Deus.